Ora bem, muito boa tarde. Eu queria em primeiro lugar agradecer ao professor Eduardo Paz Ferreira por me ter convidado para este dia que é histórico, como todos os dias 20 de janeiro que correspondem à eleição de um presidente dos Estados Unidos. É o dia de Trump. Vamos tentar perspectivar aqui os anos de Trump e vamos também, segundo tenho a orientação da organização desta conferência, vamos seguir, obviamente, o discurso do presidente dos Estados Unidos, porque ele pode sempre dizer alguma coisa que não tenha passado pela cabeça a ninguém e que, portanto, seja importante que nós possamos refletir. Ora bem, pela ordem de como estão no programa, começo por apresentar Isabel Moreira, é deputada independente do PS. Já não é? Só fui durante um ano. Pronto, para mim ficou independente para sempre. Pronto. Deve ser, então ficou esse registro. Pronto, é deputada do Partido Socialista, é jurista. Ricardo Paes Mamed é economista, professor no ISCTE, o Instituto Universitário de Lisboa. Pedro Adão e Silva, sociólogo, também professor no ISCTE. Pedro Magalhães, cientista político, investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, aqui ao lado. António Carlos Santos, jurista, professor no ISEG, Instituto Superior de Economia e Gestão. Inês Ferreira Leite, jurista, professora da Faculdade de Direito aqui desta universidade. Eduardo Vera Cruz, jurista, catedrático, professor da Faculdade de Direito. É? Pronto, pois eu bem parecia que eram 8. E Jorge Simões, que é presidente do Conselho Nacional de Saúde, professor catedrático do Instituto de Higiene e Medicina Tropical. E nesta primeira ronda, até porque nós já temos relativamente pouco tempo antes do discurso, eu pedia qual é que é, e vamos começar numa ponta, talvez, começava pelo professor Jorge Simões, qual é que é o maior receio e a maior esperança, professor, com esta eleição? Já está. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Paz Ferreira, pelo convite. Em que? Em 2 minutos? 2 minutos? Sim, 2 minutos. Os dois grandes problemas do sistema de saúde norte-americano são a não cobertura universal e os gastos. A administração, que deve estar a acabar, conseguiu algo que nunca tinha sido conseguido, que foi um avanço muito significativo na cobertura universal. Ou seja, enquanto nós europeus temos modelos de sistemas de saúde que se baseiam em seguros sociais, os modelos bismarckianos, ou se baseiam em serviços nacionais de saúde, os modelos beveridgianos, e, portanto, a cobertura universal é algo que já não é uma preocupação dos europeus, especialmente desde o final dos anos 70, princípio dos anos 80, os norte-americanos nunca não o conseguiram. E o penúltimo facto mais relevante foi a criação, em 1965, na administração Johnson, do Medicare e do Medicaid, ou seja, aquilo que eu chamo de 2 mini-serviços nacionais de saúde para os mais pobres e para os mais velhos. E, portanto, respondendo à questão, o Obamacare, o Affordable Care Act de 2010, que foi posto em aplicação apenas em 2014, conseguiu um feito único na história pós dos anos 60, pelo menos, que é o de conseguir evitar que milhões de norte-americanos não tivessem qualquer tipo de cobertura. Neste momento, dezembro de 2000, neste momento, entre aspas, em dezembro de 2016, 8,3% da população não tinha seguro de saúde. Mas se recuarmos 3 anos, em 2013, essa percentagem era o dobro. Portanto, cerca de entre 20 a 30 milhões de norte-americanos passaram a ter cobertura de um seguro privado de saúde. Parênteses, para dizer que o modelo manteve-se, a sua base mantém-se no seguro individual ou seguro privado de saúde. Portanto, qual é o receio que, eventualmente, do meu posto de observação, pode existir? Que os ganhos significativos que aconteceram nos últimos 3, 4 anos nos Estados Unidos, em matéria de cobertura universal, não sejam continuados. A esperança é que sejam. Pode passar, Pedro, exatamente a mesma pergunta, receio e esperança. Muito bem, boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. O maior receio, eu tenho mais receios do que esperanças, muito mais receios do que esperanças.
Qual é o maior receio? O maior receio é que, no fundo, o que aconteça nesta presidência seja relativamente semelhante ao que acontece e o que tem acontecido na Europa quando partidos populistas chegam ao poder. As pessoas têm muito, e eu há pouco até na discussão ouvi um pouco também essa ideia, têm por vezes a ideia de que o poder é um momento transformacional para este tipo de movimentos, ou de partidos, ou de lideranças. Que, de alguma maneira, ao chegar ao poder, o discurso tem inevitavelmente de mudar, a prática política também muda, e até se evoca muitas vezes a ideia que aconteceu num momento ou noutro, aconteceu na Áustria, aconteceu na Holanda, de que depois do poder os partidos de natureza populista, isto é uma discussão que também podemos ter sobre este conceito, mas não vamos ter tempo já, acabem por ser punidos eleitoralmente. Quando nós olhamos para essa experiência na Europa, não é bem isso que nós vemos. Aquilo que nós vemos é que, pelo menos nestes temas, nos temas que ajudam a marcar uma diferença entre o povo, que é supostamente quem estes líderes estão a representar, e as minorias, os estranhos, os que estão fora, esse discurso não desaparece. Não desapareceu na Áustria, não desapareceu com a Liga Norte em Itália, não desapareceu em quase nenhum caso que eu me consiga recordar de lideranças populistas que cheguem ao poder. As políticas também vêm, e vieram em todos estes países. Algumas são travadas, mas há sempre, de alguma forma, em relação a estrangeiros, em relação a imigrantes, em relação a exilados políticos, em relação a refugiados, em relação a homossexuais, há sempre, de diversas minorias que em diversos momentos estes movimentos designam como adversários, as políticas acabam sempre por aparecer. E muitas vezes as pessoas pensam em relação aos Estados Unidos, bem, é uma democracia consolidada, é uma democracia antiga, com instituições muito fortes. Eu queria chamar a atenção para duas coisas. O facto do sistema político americano ter muitos pontos de veto, para simplificar, não é fácil passar políticas públicas nos Estados Unidos, é ao mesmo tempo um impedimento e uma arma, porque é o tipo de argumento que uma liderança populista pode continuar a agitar contra a elite, contra o establishment, contra os juízes, contra as instituições. E também queria recordar que os Estados Unidos, apesar de serem uma democracia consolidada, são uma democracia com muitas deficiências, muito concretas, no que diz respeito à administração do processo eleitoral, à maneira como se pode manipular os círculos eleitorais, à supressão dos votos, à eleição dos juízes ou à sua designação política. E, portanto, eu não estou assim tão otimista quanto à capacidade, digamos, do quadro institucional americano conseguir moderar ou conseguir temperar suficientemente. E reparem, tudo isto aconteceu nos países da Europa que eles eram populistas e em democracias consolidadas, porque onde não há democracias consolidadas acontece muito pior, como na Hungria ou como, por exemplo, na América Latina, na Venezuela ou no Equador ou na Bolívia. Por isso, eu não estou otimista. Qual é o meu único ponto de otimismo? É que a sociedade americana, depois disto tudo, é uma sociedade com uma sociedade civil extremamente vital, extremamente vigorosa. Os movimentos de base, os grassroots movements, para usar o termo, enfim, que em inglês, que também foram mobilizados para a vitória de Trump, também podem ser mobilizados contra Trump. É uma sociedade muito pluralista, muito vigorosa, e é, no fundo, desse movimento de baixo para cima, e não tanto na capacidade das instituições ou das elites conseguirem moderar um populista no poder, que eu vejo alguma esperança. Vamos agora aqui para esta ponta do debate. Ricardo Paes Mamed, receios e esperanças. Está. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos e todas. Durante os últimos 10 anos deu-se uma transformação grande no debate público em relação a alguns assuntos que, à altura, há uma década e meia, era muito difícil passar e que, entretanto, se criou uma grande convergência, uma grande aceitação
aspectos como sejam os impactos negativos que as desigualdades sociais têm no desenvolvimento das sociedades e até no desenvolvimento das economias, o efeito devastador que os sistemas financeiros liberalizados e mal regulados têm sobre a estabilidade económica, social e até política a nível internacional, ou a questão das alterações climáticas, o impacto que a atividade humana, a emissão de gases com efeito de estufa tem sobre a temperatura média mundial. Estes são 3 temas, 3 exemplos que me parecem muito relevantes, onde há 10 anos, 15 anos, tentar defender posições que visassem um maior controle da finança, políticas mais agressivas de promoção da igualdade ou mais agressivas de controle de emissão de gases de efeito de estufa, há 10, 15 anos, dizia eu, era ainda bastante difícil, havia negacionismo em qualquer uma destas frentes. Na última década e meia, assistimos a algo que foi verdadeiramente surpreendente para quem, como eu e outras pessoas, andavam há muito a dedicar-se a este tipo de temas, foi a rapidez com que, num espaço relativamente curto, se gerou unanimidade sobre a necessidade de intervir politicamente nestas 3 frentes. Para pessoas que viveram com um grande otimismo esta alteração de posições, o facto de passarmos a ter organizações internacionais como o FMI, o Banco Mundial, a OCDE, a Comissão Europeia e outros, a passarem a tomar posições que não eram de todo consensuais há alguns anos, viveu-se com grande otimismo esta evolução e como uma esperança sobre o futuro no mundo. Para estas pessoas, a entrada em funções de Trump e do programa que ele traz para o governo, há muitas incertezas. Durante o debate de hoje vimos muitas áreas de incerteza, nomeadamente no domínio geopolítico. Em relação a estes 3 aspectos não há grandes incertezas. Vai haver uma política fiscal muito menos progressiva, tendencialmente até regressiva, vai haver uma política negacionista prática no campo da energia e no ambiente e vai haver um recuo nas tentativas de regulação do sistema financeiro. Estas coisas não são suspeições, são certezas muito elevadas, porque são as poucas áreas onde existe convergência entre as várias facções republicanas e de apoiantes do Trump que neste momento estão dominantes no poder. Portanto, o meu pessimismo tem a ver precisamente com o facto não apenas de se assistir a este recuo depois daquilo que me pareceu ser um avanço histórico, mas também uma preocupação muito grande que eu tenho sobre o seguinte: é verdadeiramente estranho termos chegado a um quase consenso sobre a necessidade de ter políticas ativas nestes 3 domínios e, ao mesmo tempo, ter sido possível ser eleito nos Estados Unidos um presidente que tem posições que parecem ser exatamente as opostas daquelas para as quais os consensos estavam a ser gerados. Isto faz com que eu me preocupe não apenas com a instabilidade financeira, com as desigualdades ou com o ambiente, mas que me preocupe também com um problema fundamental das nossas democracias, que é, parece-me bastante óbvio, a incapacidade que as elites têm, mesmo quando convergem nas suas posições, de convencer o conjunto da população sobre essas posições. Isto, para mim, é um sinal de degenerescência das democracias e, portanto, o otimismo que eu tenho é que esta vitória de Trump, por tão escandalosa que é por vir a contraciclo, permita às elites, entre as quais as pessoas que estão nesta sala, perceber que discutir em circuito fechado e ser incapaz de chegar a grande parte da população é um enorme risco para a saúde da democracia e para o futuro das nossas sociedades. Inês Ferreira Leite, receios e esperanças. Ai, peço desculpa. Inês Ferreira Leite, receios e esperanças. Tenho que desligar esse, senão eu não consigo parar. Os meus receios, para além daqueles que são óbvios e que penso que todos nós também partilhamos, mas o meu maior receio é o próprio medo.
Eu já ouvi aqui estas intervenções que falam de medos e receios, as outras também serão, e todos nós aqui nesta sala estaremos cheios de medo, e eu tinha a ideia que o populismo se alimentava de uma série de fatores já muito estudados, a pobreza, crises imigratórias, alguma degenerência da democracia, mas quando analisei os demographics dos eleitores Trump e alguns textos sobre alguns desses aspectos, eu comecei a pensar que provavelmente o que alimenta o populismo não é exatamente fatores reais naquele momento, mas é um medo do futuro. É o facto de as pessoas, a certa altura de um processo histórico evolutivo, social, político, económico, acharem que aquela expectativa de progresso constante não se está a concretizar, verem pequenos retrocessos e pegarem em pequenos retrocessos ou períodos de dificuldade e alimentados pelo populismo, pelas táticas de propaganda populista, acreditarem que tudo vai ser muito pior e sempre muito pior para o futuro. E o medo é mau conselheiro. E por isso é normal, e eu conheço alguns eleitores Trump, efetivamente americanos, que votaram Trump e que não são de direita, não são conservadores, não concordam com a maioria das coisas que o Trump diz e que votaram, cada um com a sua razão, mas todas elas recondutíveis ao medo do futuro. Portanto, eles preveem, e isso aparece nas demographics dos eleitores Trump, a maior parte dos eleitores Trump, mesmo contando com a vitória do seu candidato, prevê períodos ainda piores para os Estados Unidos. Portanto, são pessoas pessimistas, não são os otimistas. Os otimistas não foram votar em Trump, foram os pessimistas que votaram em Trump, as pessoas que estão assustadas. E por isso, quando uma pessoa está em pânico, está assustada, está pessimista, não consegue imaginar qualquer coisa melhor, ainda que a médio ou longo prazo, é normal que atue irracionalmente no sentido da utilidade, custo-sacrifício ou de boa decisão política. Portanto, é normal que vote nessa ótica. Portanto, o meu maior receio é que nós nos concentremos demasiado nos nossos medos e percamos a oportunidade para refletir seriamente sobre todo o nosso papel e toda a nossa responsabilidade na construção de um contexto populista e aquilo que permitiu ao Trump ganhar as eleições, que o Partido Republicano não faça essa reflexão séria. Isso é uma das minhas maiores preocupações e a minha maior esperança é que seja uma excelente oportunidade para refletirmos sobre isto. Depois vamos ter tempo, depois do discurso, é só para ver se falam todos antes do discurso. Pedro Adão e Silva, também receios e expectativa? Boa tarde, muito obrigado. Eu tenho mais receios, naturalmente, do que expectativas e, no fundo, os receios que tenho têm a ver com o intensificar de algumas tendências que explicam a vitória de Trump, mesmo que a vitória tenha surpreendido. Eu julgo que as causas explicativas já estavam lá. Uma primeira tem a ver com o alimentar e o perpetuar de uma espécie de ilusão da homogeneidade e do controle. Grande parte dos fenómenos políticos que temos assistido tem a ver um pouco com isso, com a ideia de que comunidades políticas homogéneas, uma nostalgia de comunidades políticas homogéneas, dão de novo o controle aos cidadãos sobre o seu futuro. Isso aconteceu no Reino Unido, aconteceu com o Make America Great Again, e eu julgo que essa tendência pode intensificar-se. Isso acho que é uma ilusão. Nunca a homogeneidade cultural garantiu qualquer tipo de controle ou de paz. Em segundo, o acentuar do discurso antissistémico, aquilo que fomos utilizando também por facilidade a etiqueta populismo. Não sei se é exatamente populismo, mas em todo o caso a ideia de que as elites capturaram o interesse comum e isso levou a que uma massa crescente de cidadãos votasse de acordo com critérios emocionais e não tanto com uma espécie de validação racional da realidade tal como interpretada pelas elites. O corte que nós sentimos em muitos eleitorados com as elites tem a ver com isso. Eu julgo que isso pode continuar e perpetuar-se nos Estados Unidos e está ligado a uma outra tendência que eu vejo como muito preocupante e que tem a ver com a transformação do espaço mediático. Um espaço mediático cada vez menos intermediado e pós-factual explica em importante medida aquilo que nós estamos a viver e julgo que essa tendência pode acentuar-se.
Finalmente, 2 outras notas. Uma tem a ver com alguma desinstitucionalização da burocracia e da administração pública e que tem, a meu ver, nos serviços de informação uma espécie de corolário e que é a politização crescente destas áreas todas. Vejo isso como muito negativo e, em parte, pode explicar aquilo que talvez seja a tendência mais preocupante da administração Trump, que não é, a meu ver, uma tendência autocrática no sentido que nós damos à expressão autocracia, mas, pelo contrário, um universo caótico, desregrado, desordenado e apalhaçado. Acho que tudo o que temos visto durante a campanha eleitoral e depois das eleições acentua essa tendência que, a meu ver, é mais difícil de lidar do que seria um regime mais autocrático tradicional. Portanto, estamos perante algo novo. A minha esperança tem um pouco a ver com isso. De alguma forma, se aqueles que se opõem a Trump aprenderem, por exemplo, eu acho que é muito importante olhar para a experiência italiana com Berlusconi. É o fenómeno mais parecido e, durante muito tempo, a oposição política a Berlusconi não percebeu com quem estava a lidar. E, de alguma forma, há muitos sinais nos Estados Unidos de reprodução dos erros da oposição a Berlusconi. O principal dos erros é a resposta e a reação permanente àquilo que é a palavra de Trump e não tanto àquilo que Trump faz. Enquanto a oposição política em Itália respondeu a Berlusconi, ao palhaço Berlusconi, isso favoreceu sempre Berlusconi, enquanto a resposta continuar a ser ao palhaço Trump, isso favorece Trump. É isso que temos assistido. De alguma forma, o Pedro Magalhães sublinhava a dimensão mais de base e de mobilização cívica. Há uma outra componente igualmente importante. De alguma forma, eu acho que é possível, no contexto institucional, haver uma espécie de grande coligação defensora dos procedimentos e das instituições norte-americanas que pode causar dificuldades também. Estamos no momento do... Muito obrigada, Pedro. Estamos no momento do juramento. Eu pedia quase uma síntese de um receio e uma esperança. O 45º Presidente dos Estados Unidos toma assim posse, é saudado. Boa tarde, muito obrigado pela também família, pelo convite, também pelo género, vai ter um lugar nesta o meu principal receio pela mulher, Melania Trump, e pelos... é que o Trump cumpra uma parte do seu programa. A minha principal esperança é que o Trump cumpra a outra parte do programa. Se eu quiser ser muito rápido, é isto que eu diria. O outro receio que eu tenho a seguir é que não o levem a sério. Nisso estou inteiramente de acordo. Depois podemos falar disso. Vai ter que se levar a sério aquele que é Presidente dos Estados Unidos, Isabel, também, em 2 ou 3 frases, só para seguirmos, que deve estar mesmo quase a começar. Está ligado? Obrigada, Sr. Professor Eduardo Paes Ferreira, pelo convite. Bem, eu concordo com muito o que aqui foi dito. Eu também concordo que muitas das razões para a eleição de Donald Trump ser eleito já estavam lá, mas também acho que muitos dos votantes são verdadeiramente más pessoas que querem preservar o seu emprego, que são egoístas e, portanto, há mesmo pessoas más. Eu, infelizmente, acredito nisso, na natureza má das pessoas, e isso foi muito explorado. Indo rapidamente a questões que não foram aqui abordadas, é evidente que eu tenho medo que o próprio as decorrências de uma correta interpretação da Constituição e da separação dos poderes deixe de acontecer e que, portanto, direitos importantes que foram conquistados sejam postos em causa por um homem que é um racista e um nacionalista e um xenófobo e um sexista, que disse o que disse durante a campanha, que defendeu o que defendeu durante a campanha, num discurso politicamente incorreto, embora estranhamente agora tanta gente ache que é terrível defender-se o politicamente correto, e, portanto, tenho medo que, nomeadamente, as mulheres sejam seriamente atingidas com a reversão da decisão Roe vs. Wade, ou seja, a decisão do aborto, ou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Uma das minhas esperanças, rapidamente, é que aquele clique emocional que eu acho que não aconteceu nas eleições, que levaria a que muitos dos abstencionistas votassem Hillary Clinton precisamente por ela ser mulher, seja agora dado numa força cívica contra Donald Trump. Muito bem. Vamos então ouvir o discurso do Presidente americano. Vamos passar dificuldades, mas vamos cumprir esta tarefa. De 4 em 4 anos estamos aqui, nesta escadaria, para fazer uma transição pacífica do poder. E estamos agradecidos ao Presidente Obama e à Primeira-Dama, Michelle Obama, por toda a sua ajuda neste período de transição. Foram magníficos. Muito obrigado. No entanto, a cerimónia de hoje tem um significado muito especial,
Porque hoje não estamos só a fazer uma transição de poder de uma administração para outra, ou de um partido para outro. Hoje estamos a transferir o poder de Washington para o povo, para vós, o povo. Durante demasiado tempo, houve um pequeno grupo na capital da nossa nação que colheu as recompensas do governo, enquanto o povo suportou todo o custo. Washington floresceu, mas o povo não beneficiou dessa riqueza. Os políticos prosperaram, mas perdemos postos de trabalho e vimos fábricas a fechar. O poder estabelecido protegia-se a si próprio, mas não protegia os cidadãos do nosso país. As suas vitórias não foram as vitórias do povo. Os seus triunfos não foram os vossos triunfos. E enquanto os políticos celebravam na capital da nossa nação, havia pouco a celebrar para as famílias que passavam dificuldades em todo este nosso país. That all changes. A partir deste momento, a partir de agora, tudo muda. Porque este momento é o vosso momento. Pertence-vos. Este momento pertence a todos os que se congregaram aqui hoje e a todos aqueles que estão a ver esta cerimónia em todo este país. É o vosso dia. É a vossa festa e os Estados Unidos da América são o vosso país. O que de facto importa não é que partido é que controla o governo, mas se o nosso governo é controlado pelo povo. January 20th. 20 de janeiro de 2017 vai ser recordado como o dia em que o povo se tornou soberano, se tornou o governo desta nação. Os homens e mulheres esquecidos deste país deixarão de ser esquecidos, não serão mais esquecidos. Este é o momento em que todos vos ouvem. Vieram em dezenas de milhões tornar-se parte de um movimento que o mundo nunca antes vira. No centro deste movimento está uma convicção essencial de que uma nação existe para servir os seus cidadãos. Os americanos querem escolas de excelência para os filhos, bairros seguros para as famílias e bons empregos para si próprios. Isto são exigências razoáveis e justas de pessoas de bem, de um povo de bem. Mas para demasiados cidadãos existe uma realidade diferente. Mães e crianças presas na pobreza, fábricas abandonadas, espalhadas como lápides na paisagem do nosso país, um sistema educativo rico, mas que deixa os nossos jovens e belos alunos sem conhecimento. E o crime, os gangues, as drogas que já roubaram demasiadas vidas e que roubaram ao nosso país tanto potencial por realizar. Esta carnificina americana termina aqui e agora. Somos uma só nação e a dor deles é a nossa dor, os sonhos deles são os nossos sonhos e o seu sucesso será o nosso sucesso. Partilhamos um coração, um lar e um destino glorioso. Este juramento solene é um juramento de aliança com todos os americanos.
For many decades, we've enriched foreign Durante industry muitas décadas, enriquecemos a indústria estrangeira às expensas da nossa indústria. Subsidiámos exércitos de outros países enquanto permitimos a que se exaurissem os recursos do nosso exército, das nossas forças armadas. Defendemos as nações de outros países enquanto nos recusamos a defender as nossas fronteiras. and spent trillions Gastámos trilhões e trilhões de dólares while America's lá fora, enquanto que a infraestrutura americana disrepair and decay. se foi depauperando We've e made degradando. other countries rich. Tornámos outros países ricos, enquanto que a riqueza, a força e a confiança do nosso país se foi diluindo e desaparecendo. One by one, the factories shuttered. Uma a uma, as fábricas foram encerrando e saíram do nosso país, sem sequer pensar nos milhões e milhões de trabalhadores americanos que foram ficando para trás. A riqueza da classe média foi-lhes arrancada e foi redistribuída por todo o mundo. Mas isso é o passado. E hoje estamos de olhos postos no futuro. Estamos hoje aqui congregados para emitir um decreto novo a ser ouvido em todas as cidades, todas as capitais estrangeiras e em todos os assentos de poder. A partir de hoje vai haver uma nova visão a governar o nosso país. A partir de hoje vai ser sempre a América primeiro. A América primeiro. Todas as decisões sobre o comércio, sobre impostos, sobre imigração, sobre negócios estrangeiros vão ser tomadas para beneficiar os trabalhadores e as famílias americanas. Temos que proteger as nossas fronteiras dos ataques de outros países que fazem nossos produtos, que destroem postos de trabalho e que destroem as nossas companhias e as nossas empresas. A proteção vai levar a grande prosperidade e grande força. Eu vou lutar por vós com todo o sopro de força no meu corpo e nunca vos irei desiludir. A América vai voltar a vencer. Vai vencer como nunca antes. Vamos trazer de volta postos de trabalho, vamos reintroduzir as nossas fronteiras, vamos voltar a ser ricos e vamos repescar os nossos sonhos. Vamos construir novas estradas, autoestradas, pontes, aeroportos, túneis, ferrovias em todo este nosso país maravilhoso. As pessoas vão deixar de viver da segurança social e vão voltar ao trabalho. Vão reconstruir o nosso país com mãos e com mão de obra americana. Vamos seguir duas regras muito simples. Comprem produtos americanos e contratem americanos. Vamos tentar ser amigos e ter boa vontade para com os países do mundo, mas falo-emos sabendo de antemão que é o direito de todas as nações defender primeiro os seus interesses. Não vamos impor o nosso modo de viver a ninguém. Queremos é que sirva como farol de exemplo e vamos ser resplandecentes e todos nos poderão seguir. Vamos reforçar antigas alianças e formar novas alianças. Vamos unir todo o mundo civilizado contra o terrorismo islâmico radical que vamos erradicar totalmente da face da terra.
A pedra basilar da nossa política é uma aliança total aos Estados Unidos da América. Através da nossa lealdade ao nosso país, iremos redescobrir a nossa lealdade entre nós, uns para com os outros. Quando abrirem o coração ao patriotismo, não há qualquer espaço para preconceitos. Diz-nos a Bíblia que bom e agradável é quando o povo de Deus vive, quando os povos de Deus vivem juntos e em unidade. Devemos discutir abertamente e honestamente, mas é importante sempre ser solidários. Quando a América está unida, a América é completamente imparável. Não devemos temer. Estamos protegidos e estaremos sempre protegidos. Estaremos protegidos pelos homens e mulheres das nossas Forças Armadas e, mais importante, estaremos protegidos por Deus. Por fim, é preciso pensar em grande e sonhar ainda maior. Na América, compreendemos que uma nação só está viva se estiver viçosa. Não vamos aceitar políticos que são muita parra e pouca uva, que se queixam muito, mas que nada fazem contra aquilo de que se queixam. O tempo de palavras ocas acabou. Chega agora o momento da ação. Não permitam que seja quem for vos diga que há algo que não se pode fazer. Não há qualquer desafio que se consiga sobrepor à coragem e à alma e à força dos americanos. Não iremos falhar. O nosso país irá florescer novamente. Estamos a assistir ao nascimento de um novo milénio. Estamos prestes a desbloquear os mistérios do espaço. Estamos prestes a livrar a Terra das doenças e estamos a conseguir agregar as tecnologias e a indústria da amanhã. Um novo orgulho nacional irá erguer-nos e irá permitir sarar aquilo que nos divide. É preciso não esquecer um dito antigo, que sejamos pretos, castanhos ou brancos, todos sangramos o sangue vermelho do patriotismo. Todos gozamos as mesmas liberdades fabulosas e todos saudamos a mesma grandiosa bandeira americana. E quer uma criança nasça nas planícies do Nebraska ou na cidade de Detroit, olham para o mesmo céu estrelado, têm os mesmos sonhos no seu coração e são bafejados pelo sopro da vida do mesmo Criador Todo-Poderoso. E assim, a todos os americanos, em todas as cidades, grandes, pequenas, próximas ou distantes, de montanha a montanha, de oceano a oceano, ouvi estas palavras: nunca mais voltarão a ser ignorados. A vossa voz, as vossas esperanças, os vossos sonhos irão definir o destino da América. A vossa coragem, bondade e amor irão para sempre nortear o nosso caminho. E juntos iremos voltar a fazer a América forte, iremos voltar a fazer uma América rica, voltaremos a fazer uma América orgulhosa, voltaremos a ter uma América segura. E sim, todos juntos iremos fazer novamente a América grande. Muito obrigado, Deus abençoe e Deus abençoe a América. Muito obrigado. Deus abençoe a América.
O discurso de Barack Obama, de Donald Trump, durante 18 minutos, agora o cumprimento a Barack Obama. Donald Trump... Meu colega António Esteves, ao ver aparecer Barack Obama, foram muitos anos a dizer Barack Obama, compreende-se este lapso. Rica, poderosa, grande, o tempo das palavras ocas acabou, não vos irei desiludir, vamos voltar a ser ricos, a respeitar os nossos sonhos, subsidiamos os exércitos de outros países quando exaurimos as nossas forças armadas e não defendemos as nossas fronteiras. O que importa é que, a partir de agora, o nosso governo é mesmo governado pelo povo. Enfim, foram algumas das frases deste discurso, de pouco mais de 15 minutos, que eu agora voltava a dar a palavra ao Dr. António Carlos. Sim, porque foi quem, de facto, falou menos, Mas o professor Vera Cruz não está a fazer parte do painel, senão estaria aqui. Estava ali, mas optou por não fazer. Ou não? Não sei, não fui eu que organizei o painel, mas se não está aqui é porque não faz parte do painel. Vamos seguir. Pronto, Dr. António Carlos dos Santos, peço desculpa. Portanto, pedia-lhe que com esta intervenção, com este discurso em que começa por dizer que Obama e Michel foram magníficos, também não sei exatamente o que é que poderá querer isto dizer depois de tudo o que já lhe ouvimos. Bom, eu não estive nos painéis da manhã, portanto não pude seguir aquilo que já foi dito e se calhar penso que muitas das coisas que eu posso dizer já foram ditas anteriormente. Eu creio que a primeira questão que, do meu ponto de vista, deve ser sublinhada é a ideia da imprevisibilidade. Se calhar essas palavras inserem-se também aí. Mas a imprevisibilidade não é uma característica pessoal do Trump. É a imprevisibilidade como política deliberada de dominação. Assim como nós podemos dizer de algum modo, e vários o disseram, que a Angela Merkel tem uma política deliberada de hesitação e faz da política da hesitação a fonte do seu próprio domínio, creio que aqui é a imprevisibilidade. O próprio Trump disse algures, os Estados Unidos devem ser imprevisíveis. E acho que isso é o que vai, de algum modo, marcar os anos futuros. Em segundo lugar, diria que vai ser muito interessante verificar como é que se prescinde da mediação da política e até, de algum modo, da burocracia, como também já foi dito. Ou seja, mesmo quem defenda que exista um governo, por exemplo, de classe feito através dos políticos, hoje vai estar confrontado com um governo sem a mediação dos políticos, porque ele não se apresenta como político, embora tenha passado pelo Partido Democrata, pelo Republicano e ainda por um outro partido menor, o Partido da Reforma, apresenta-se sempre como um empresário. E é como se eu dissesse, é como se pudéssemos ver, vamos ver um país a ser governado como se fosse uma empresa. E em seguida, isto implica passar por cima de algum modo das próprias instituições, incluindo o seu próprio partido, com o qual tem uma relação que não se percebe nunca bem qual é. Isso significa, portanto, dirigir-se diretamente ao povo, nem que seja através de tweets, porque aí pelo menos não tem contraditório. Creio que é esta forma de funcionar, de agir, de governar, vai ser um traço bastante importante ao longo dos próximos tempos. Daí que, para mim, é difícil fazer previsões sobre o que possa passar-se, é mais fácil fazer previsões sobre aquilo que não se vai passar. Creio que aí poderemos chegar à conclusão que não vai haver
um desenvolvimento de um Estado social nos Estados Unidos nos tempos mais próximos, que não vão alargar-se as liberdades civis, e nomeadamente a liberdade de expressão, que não vai haver uma política mais favorável à igualdade entre géneros, sexos e por aí fora. Tudo isso creio que é francamente previsível. Dois problemas centrais que Trump tem. Um tem a ver como vai financiar os seus próprios programas de obras públicas, de que voltou a falar, e vai até aos túneis e às pontes e não sei o quê, e simultaneamente reduzindo eventualmente a carga tributária. Eu creio que não a vai reduzir, que vai talvez redistribuí-la. Não é? Este é um problema. Como isto vai ser feito? O segundo problema tem a ver como conciliar um proteccionismo que implica, em última instância, um regresso a um certo unilateralismo, e devo dizer-se que todos os Estados foram proteccionistas nos seus inícios, quer dizer, não vou para aqui estar a fazer, digamos, um discurso que o livre-cambismo e etc. é que é bom, quer dizer, não tenho muitas dúvidas também sobre isso, nomeadamente sobre, por exemplo, os acordos de parceria transatlântica. Tenho as maiores dúvidas sobre esse acordo, e é um daqueles que o Trump vai fazer ir ao ar, por isso é que eu disse que tenho esperanças em algumas políticas, não tenho noutras, mas creio, em última instância, que ele vai ser julgado por aquilo que possa fazer em termos do cumprimento das promessas centrais, ou seja, mais emprego, menos precariedade, conseguir que seja que dê voz aos, não me recordo a palavra que ele disse, mas a quem não tem tido, no fundo, não é? De algum modo, sempre foi muito inteligente na forma como chegou a ser presidente, desde há muito que pessoalmente suspeitava, e alguns amigos meus também, de que esta possibilidade era mesmo muito possível, precisamente porque ele sabe muito bem construir identidades, sabe muito bem gerir as emoções dos terceiros, sabe muito bem distinguir o que é o in e o que é o out, fazer coligações sociais, etc. E isto é para levar a sério. É isso que penso. É um perigo? É, sem dúvida, mas acho que não podemos tratá-lo, como disse o Pedro Adão e Silva, como um bobo ou como um palhaço. Pedro Magalhães, para lá destas ideias que António Carlos Santos aqui deixou, esta ideia do político que se apresenta como empresário, que pela primeira vez há um presidente dos Estados Unidos que não tem carreira política e que é um empresário na política, e que podemos tê-lo a gerir um país como se gera uma empresa. Se queria pegar por aí ou por outro lado? Sim. A receita específica do político empresário pode funcionar melhor nos contextos do que noutros. Eu acho que nos Estados Unidos é um bom contexto para essa receita funcionar. Mas aqui o fundamental não é tanto o ser empresário, podia ser o empresário, podia ser um general, noutros contextos, podia ser... É alguém que vem fora deste designado establishment. A primeira coisa que ele disse foi: o poder hoje passa de Washington DC para o povo, esse povo genérico. E, portanto, acho que sim, desse ponto de vista, funciona nesse registro, portanto, como alguém que está fora da política, alguém que disse muitas vezes que eu sou bilionário e, por isso, isto que vocês veem dos políticos a serem comprados e dos lobbies, eu sou imune a isso, porque eu não preciso que me paguem, não é? Aqui temos as duas coisas a serem usadas ao mesmo tempo. Portanto, eu acho que funciona nesse registro. Funciona também noutro, que é, eu infelizmente, não é uma coisa muito recente, mas se calhar acentua-se mais no rescaldo destas eleições. Nós sabemos que a maneira como os eleitores votam é muito menos, como eu quero dizer, é muito diferente
se calhar, da imagem idealizada que nós temos de uma democracia em que as pessoas votam na base de propostas ideológicas ou votam responsabilizando quem esteve no poder por bom ou mau desempenho. E eu penso que isso será verdade em muitas democracias, mas nos Estados Unidos em particular, essa imagem desse eleitor corresponde muito pouco à realidade. As pessoas votam, ou melhor, o apelo à identidade é um apelo muito forte, é um apelo que se sobrepõe à ideologia. E esta ideia da working class, do povo esquecido, ou, por outro lado, até o apelo ao eleitor republicano, que é uma identidade política forte nos Estados Unidos, sobrepõe-se a tudo o resto. E outra coisa que é importante aqui também é que, não sei qual é que estará ligado, outra coisa que é importante também, para responder à sua pergunta, a ideia do homem de negócios é uma pista que pessoas que, na maior parte do tempo, não prestam atenção à política, não pensam particularmente no que está em jogo, é uma pista que imediatamente diz sucesso económico. Portanto, todas essas coisas, de alguma maneira, contam. No fundo, a racionalidade conta muito, conta pouco. Quando ele diz, vamos tirar as pessoas do welfare e pô-las a trabalhar, num país com 4, qualquer coisa por cento de desemprego, esta ideia não faz sentido. Mas, no entanto, aqui o que conta mais é a linguagem, a retórica e a manipulação do que esse argumento. Pedro, não é já efeitos. Não está ligado, mas eu não mexo nisto. Ok, já está. Pedro Adão e Silva, também esta ideia de o povo hoje, ele podia ter dito a frase, o povo hoje é quem mais ordena, não é? Se não tem aí, tem. É um pouco isso. Eu acho que é importante o contexto em que Donald Trump faz este discurso. O Pedro há pouco dizia, é o primeiro presidente que não exerceu nenhum cargo político. É também o primeiro que nunca foi militar. Não houve na história norte-americana ninguém nestas circunstâncias. Ou seja, é verdadeiramente alguém de fora. Mas é também alguém que chega ao dia de hoje com as taxas de popularidade e de aceitação mais baixas na história de um presidente norte-americano, desde que há dados. Comparando com os dois últimos presidentes, Barack Obama chegou ao dia de hoje com 79% de aprovação e George Bush com 62%. E mesmo Barack Obama e George Bush fizeram um discurso de unidade. Essa é a marca dos discursos de tomada de posse de todos os presidentes. É construir uma ideia de unidade. Este discurso é continuar a fazer o que fez até aqui com meios ligeiramente diferentes. E o que é que fez até aqui? Um apelo a uma relação não intermediada com o soberano, com o povo, e não é todo o soberano, são aqueles que estão de fora. Isso aconteceu sempre durante a campanha. E o não intermediado tem a ver também em relação às instituições e ao próprio partido. E isso, o vir de fora, é muito importante. E aqui a não intermediação tem toda a dimensão mediática que acompanhou a campanha, que acompanhou o uso do Twitter e que vai ser reinventada a partir de agora. Portanto, Donald Trump vai estar sempre a falar por cima de... Em segundo lugar... além desse lado, a tal ilusão de controle. Eu vou devolver o controle às pessoas. As pessoas perderam o controle e há aqui um futuro, quando ele fala, uma parte do discurso é dizer isso já não é, isso é passado, agora vamos falar sobre o futuro. Mas o futuro é invariavelmente uma nostalgia de um passado que não existiu e que não corresponde a nenhum passado materialmente existente e isso, a meu ver, é sendo a força e aquilo que gera uma relação emocional com o eleitorado que explica porque que isto é possível, é também a fragilidade. A questão da racionalidade económica do voto, ou seja, estamos aqui perante um empresário que vai conseguir recuperar empregos e recuperar as fábricas e a indústria norte-americana, como se os empregos nos Estados Unidos estivessem a fugir para outros países e não para a robotização. Mas essa ilusão é também o principal risco de Donald Trump. Eu há pouco, quando utilizava... Quer dizer, Donald Trump tem um perfil de palhaço, vamos já ver se nos entendemos, eu acho que isso é mais ou menos claro. E é alguém que age sempre contra tudo o que é indicado. E é alguém que se habituou a vencer, desde logo venceu os presidenciais, contra os conselhos de todos. Toda a gente o aconselhou a não fazer o que fez. Toda a gente o terá aconselhado a semana passada a não atacar o John Lewis, que é uma figura icónica do movimento dos direitos civis, mas foi o que ele fez.
E, portanto, ele vai continuar a fazer isso. E quando eu dizia do lado de não o tomar como um palhaço, é que se for jogado esse jogo, isto é o alimento. E, pelo contrário, se ele for avaliado com base nas promessas que, de facto, concretiza, ele vai ter problemas. Portanto, o empresário que vai resolver os problemas do mercado de trabalho e que vai recuperar a indústria e os empregos, que vai fechar fronteiras, vai ter muito mais problemas como presidente do que o palhaço que está no Twitter a insultar toda a gente. E se não houver capacidade de fazer esta mudança do lado de quem se opõe a Donald Trump, eu acho que Donald Trump está condenado a ter sucesso. E nisso os paralelismos são imensos, de facto, com Silvio Berlusconi. É uma enorme capacidade de falar por cima, de superar os mecanismos de intermediação, de consolidar a ideia de que há alguém de fora e é genuinamente de fora e não pertence ao sistema e não é corrompido pelo sistema e está do lado dos mais fracos, mesmo sendo ele um forte. E este discurso, no fundo, é a continuação disso mesmo e não é um discurso de unidade, que é um discurso expectável num momento destes para um candidato do sistema, para um candidato do establishment, para um candidato normal. Muito bem. Inês Ferreira Leite, era este o discurso que se estava à espera de Donald Trump? Sendo ele imprevisível, a pessoa nunca espera nada de muito concreto, mas não foge das expectativas possíveis. Também parece que não é exatamente um discurso de unidade, porque claramente diz que há pessoas que interessam, há outras que não, que exclui um certo tipo de política ou um certo tipo de discurso político que ele chama de empty speech ou empty words. E que, quer dizer, pode-nos levar a inúmeras reflexões. Eu penso que nós temos seriamente que pensar sobre a forma de fazer política institucional. Não é passar de um discurso antissistémico que alimenta o populismo ou que pode não ser contraproducente para uma postura crítica de aceitação do sistema. Quer dizer, as duas hipóteses não são essas, porque existe a possibilidade de discutir o sistema de uma forma construtiva. Eu tenho durante algum tempo escrevi discursos políticos e, portanto, aprendi um pouco a lógica da construção da passagem dessa mensagem. Eu confesso que não é só o Trump que tem um discurso falso. Quer dizer, o discurso político é por natureza falso. A própria estrutura do discurso político assenta em dizer-se aquilo que se gostaria de poder dizer e não aquilo que efetivamente se pode fazer e que, portanto, não se vai dizer. E, entretanto, as pessoas começam a perceber isso. As pessoas já não se vão deixando de iludir eternamente. Ouvem uma vez, ouvem duas, as coisas continuam todas na mesma e, a certa altura, as pessoas começam a pensar, bom, mas dizem todos o mesmo, todas as promessas são falsas, os políticos mentem todos. Então, se calhar, nós temos que repensar o próprio discurso político, a forma de comunicar. E, se calhar, em vez de dizermos todos o mesmo, todos os políticos, eu não sou política, mas estava a pensar na mente dos políticos, dizermos todos que estamos muito preocupados com os pobrezinhos e que queremos aumentar os apoios sociais e que a escola é fundamental e que a educação é fundamental. Se calhar, mais vale dizer coisas mais realistas. Eu tenho a minha paixão a educação, mas neste momento eu só posso fazer isto. Eu tenho muitas preocupações sociais, mas neste momento tenho que fazer estas opções e deixar, se calhar, não é? Dar oportunidade ao povo, não é? Que não é todo estúpido e que, embora não faça sempre decisões racionais, não é completamente estúpido, de fazer um juízo sobre aquilo que, dentro do possível, aquela pessoa entende que são as suas prioridades políticas. Para não termos pessoas como o Trump que dizem eu sou aquele que diz aquilo que realmente pensa, que não é verdade, obviamente, mas que passa essa mensagem que é muito atrativa. Muito bem. E Isabel Moreira, também, era este o discurso que se esperava de Trump? Tem aí. Eu concordo essencialmente com o que o Pedro disse. O Pedro Adão e Silva. Quer dizer, eu estava à espera de um discurso mau, um discurso que dividisse as pessoas e foi o que aconteceu, não é? Eu acho que populismo puro e duro é isto. É dizer, o poder não passou de uma administração para outra, o poder passou de Washington para o povo. Isto é populismo puro e duro. Quer dizer, não consigo encontrar uma definição mais perfeita do que a forma como Donald Trump iniciou este discurso.
E também não consigo relativizar o discurso do Donald Trump em termos de uma teoria geral acerca dos discursos políticos, porque acho que, de facto, isto ultrapassa em termos de choque, quando comparamos com o que vimos assistindo na história americana, mesmo com o Bush filho, um grau que nos leva para o campo da oportunidade política, mesmo que depois a nossa reação deva ser uma reação ponderada de forma a que os valores certos vençam. É um discurso que alimenta a ideia do antissistema, como se o próprio Donald Trump não fosse ele próprio fruto absolutamente do sistema. Ele não é do sistema político, no sentido, como aqui foi dito, que nunca exerceu um cargo político, ao contrário dos outros, mas ele é fruto do sistema americano, absolutamente. E é este homem de negócios, fruto do sistema capitalista americano que permitiu ser quem ele é, que chega ao poder fazendo esta dicotomia entre o sistema político e o outro sistema, e ele estaria de fora, e, portanto, este discurso perigoso, e foi um discurso altamente nacionalista. Ele, aliás, fez um apelo direto para que as pessoas não contratassem estrangeiros. Durante o discurso houve um apelo direto para que as pessoas não contratassem trabalhadores estrangeiros. Isto é de facto, um discurso mais que divida mais do que isto é impossível. Um discurso altamente securitário, quando se referiu a ter esbanjado a América fortunas com a defesa dos outros países, é de uma ignorância e de um risco. Evidentemente está a falar da NATO e está a fazer uma espécie de passagem leve por aquilo que ele já afirmou, que é a confusão total entre não saber distinguir o que são a velha discussão, como aqui já foi feita, das despesas com a NATO, e um Presidente da América, o Presidente da América ter a coragem, entre aspas, porque é uma coragem má, de dizer que não acionaria o artigo 5º do tratado e, portanto, está disposto a pôr em causa o tratado da NATO. E depois é um homem, é um iluminável, portanto, ele parece que a América tem o exclusivo da ajuda divina e, portanto, vai conseguir fazer tudo isto, não é, com os trabalhadores e conseguir todas essas coisas que foram aqui referidas. E, portanto, de facto, é um discurso fraco, um discurso que divide, um discurso que é... Cada vez que as pessoas me dizem, desde que ele estava em campanha, eu ouvia sempre o discurso, ele no próximo dia não vai ser tão mau como no dia anterior, no dia em que ganhar vai ser menos mau, no dia em que tomar posse vai ser menos mau, e nunca se confirma, é sempre igual ou pior. E, portanto, eu acho que o que há a fazer agora é aquilo que foi sugerido pelo Pedro Adão e Silva. Obrigada, estou na mesma linha. Muito bem. Ricardo Paz Mamede. Ricardo Paz Mamede, também era este o discurso e eu gostava, há aqui este lado de vamos acabar, vamos erradicar totalmente o islamismo radical, totalmente da face da terra, e esta coisa que o mais importante de tudo é ter a proteção divina. Não temos aqui nenhuma pessoa dessa área, mas às vezes os economistas... às vezes os economistas fazem... Estou a brincar, evidentemente, a ironizar, mas de facto este é um tópico que, aliás, foi talvez aquele que criou, que eu nunca tinha ouvido um discurso de um presidente com tanta gente ao mesmo tempo, porque geralmente quando ouço discurso de presidente estou em trabalho e estou, enfim, não, mas ouvir imediatamente a reação das pessoas foi de facto a sala ao que reagiu mais foi à questão da erradicação do islamismo radical, que vai ser varrido da face da terra, e de que estamos protegidos pelas Forças Armadas, mas o mais importante de tudo é estarmos protegidos por Deus. Eu gostava também de, pelo menos, colocar também este ponto na nossa conversa. Obrigado. Parece-me essa passagem do islamismo radical é para mim a passagem mais ridícula do discurso, embora eu veja, quer dizer, nós sabemos que não se acaba, né? Isso não desaparece. Agora,
Eu, neste discurso, vejo eu acho que toda a gente, a primeira reação que tem é este discurso de tomada de posse não difere de um discurso de campanha. E isto é que é o estranho, não é? Nós não estamos a ouvir um discurso de um presidente, estamos a ouvir um discurso de alguém que está em campanha eleitoral. E a pergunta que nós temos de fazer é como é que alguém que acaba de tomar posse como presidente dos Estados Unidos faz um discurso de campanha eleitoral. E eu acho que se fizermos esta pergunta podemos perceber vários aspectos, vários eixos do discurso que aqui foi feito. Nós não nos podemos esquecer que Donald Trump não é o líder do Partido Republicano, que foi nomeado candidato nas primárias republicanas contra grande parte do Partido Republicano e que vai ter de governar com um Congresso que é dominado pelos republicanos, mas isso não significa que seja dominado pelo partido que ele é líder. Portanto, é expectável que em vários momentos o Partido Republicano não esteja alinhado com as posições de Donald Trump e nesses momentos o que Donald Trump vai fazer é mobilizar a sua base popular contra o Partido Republicano, se necessário for. Portanto, o que ele faz é um discurso que marca, a meu ver, o tipo de jogo de forças com que ele quer fazer. Aliás, isto já começa a ser recorrente. Mesmo as relações com a China parecem estar a ser muito marcadas com isto. É uma atitude de sinalizar agressividade como arma negocial permanente. É essencialmente com base nisto. Eu acho que é mau nós estarmos a ridicularizar os discursos. Isto tem elementos que são muito absurdos, tem outros argumentos que me parecem extremamente bem conseguidos. E gostaria também de mudar aqui, discordar um bocadinho com parte do tom que está aqui a ser já foi transmitido em mais do que uma intervenção. Há uma tendência muito grande para contrapor a racionalidade àquilo que o Trump faz. Há a racionalidade e há aquilo que o Trump faz. Agora, nós vivemos num mundo em que a racionalidade vale muito pouco para a generalidade das pessoas. As elites técnicas racionais têm muito pouco para oferecer às pessoas nas suas necessidades do dia-a-dia. Quando o Trump inicia o seu discurso a dizer nós queremos escolas de qualidade, bairros seguros e emprego para as pessoas, o que ele está a responder, o Pedro Magalhães tem razão quando diz que é ridículo falarmos de regresso ao emprego numa sociedade que está perto do pleno emprego. Mas passámos por a maior crise internacional dos últimos 80 anos e uma percentagem substancial dos americanos viveu durante 2, 3, 4, 5 anos numa situação dramática porque não têm os apoios sociais que existem na Europa. Portanto, o medo do desemprego existe mesmo para aqueles que entretanto arranjaram um emprego, sendo que a maioria daqueles que entretanto arranjaram um emprego precário. Portanto, o que o Trump está a fazer é responder àquilo que são as ansiedades das pessoas. Está a ir direito às ansiedades das pessoas. E a grande racionalidade que nós temos para hoje oferecer a grande parte da população é dizer assim, bom, é irracional queremos acabar com o comércio livre, é irracional pormos em causa o euro, é irracional pormos em causa os consensos. A verdade é que nós vivemos num mundo bloqueado em que eu não estou de acordo com o Pedro Adão e Silva quando ele diz que o problema fundamental do emprego é a automação. Não é. Acho que em países como os Estados Unidos há bolsas muito substanciais de desemprego que têm diretamente a ver com deslocalização da produção. Eu com isto não quero dizer que todo o desemprego que aconteceu se deve a isso, a maior parte do desemprego aconteceu devido à crise financeira que não tem diretamente a ver com isso, mas o Donald Trump pode estar a exagerar no nível de generalização, mas ele está a falar para coisas que as pessoas conhecem na sua própria pele. E portanto dizermos que é pura e simplesmente irracional, e muitas vezes é mesmo irracional o discurso, não podemos deixar de confrontar aquilo que por um lado é racional do ponto de vista de uma análise mais ou menos ascética e aquilo que é a razoabilidade que as pessoas sentem na sua vida. E as pessoas dizem, pode ser irracional viver viver sem comércio livre é irracional, mas é completamente irrazoável, não é razoável as condições de vida que me estão a ser oferecidas, a insegurança que eu vivo, a instabilidade que eu tenho de viver. E é precisamente da falta de condições, de falta de resposta àquilo que as pessoas sentem no dia-a-dia, resposta com frases tecnocráticas ou com isto é muito difícil de resolver,
que nascem este tipo de problemas. Portanto, isto é um grande desafio para o mundo atual, porque efetivamente a resposta que tem de ser dada provavelmente sai fora daquilo que hoje consideramos ser racional. Nós estamos a precisar de algumas rupturas, estamos mesmo a precisar de algumas rupturas. Os Estados Unidos estão, a Europa está, o mundo inteiro está. E sem haver algumas rupturas de fundo, não vão faltar trampes que nos vão oferecer em troco da racionalidade alguma razoabilidade. Pelo menos algumas coisas que as pessoas sentem como razoável. E boa parte da transferência do eleitorado francês e inglês, eleitorado operário, trabalhador pobre, por vezes diretamente do Partido Trabalhista, do Partido Socialista, do Partido Comunista, diretamente para a Frente Nacional ou para o UKIP, não pode, ou diretamente parte do Obama para o Trump, mas aí há mais diversidade, passa precisamente por deixarem de se sentir representados nas suas ânsias, porque a única coisa que lhes têm para dar são racionalidade, que não lhes oferecem nem empatia em relação às suas circunstâncias imediatas e, pior que tudo, nem perspectivas de solução para os problemas que elas vivem. Professor Jorge Simões, esta lógica de discurso, esta necessidade de fechar sobre... esta lógica de fechar sobre os americanos numa sociedade que tem praticamente... que tem de facto baixas taxas de desemprego. Eu não sei se tem impressão. Muito obrigado. Muito obrigado. O meu ponto de vista é este. Eu penso que Obama nos habituou mal, para ser franco. Eu penso que Obama nos habituou mal. Ou seja, eu estou desejoso de revisitar os discursos de Reagan e Bush filho e compará-lo com o discurso de Trump hoje. E ver em contextos históricos diferentes, com certeza, Reagan, a Guerra Fria, antes da queda do Muro de Berlim, mas revisitá-los e ver se este discurso é tão atípico quanto isso. Ponto 1. Ponto 2. Nós, europeus, temos uma visão muito diferente da maioria dos norte-americanos. Nesta sala todos nós sabemos, mas por vezes, fora desta sala, o esquecemos. Os europeus adoravam Obama. Os norte-americanos estavam praticamente divididos ao meio. Eu sigo por razões profissionais mais a área da saúde. Nós adorávamos o Obamacare. O Obamacare, os norte-americanos tinham dias. Ou seja, os últimos inquéritos de opinião, mesmo muito recentes, davam uma maioria dos norte-americanos confortáveis com o Obamacare, mas há um ano atrás. E, portanto, dizia eu que o ponto de vista dos norte-americanos é muito diferente do ponto de vista dos europeus e é necessário, em todas estas nossas intervenções, dizer aquilo que é óbvio, que é o nosso ponto de vista enquanto europeus e pessoas com um certo pensamento político. Depois, terceiro aspecto que me ficou do discurso de Trump, é um discurso muito, muito básico, e é um discurso em que ele não se compromete com nada. E, portanto, a questão das expectativas é uma questão em que as questões não se vão colocar do ponto de vista quantificado, quer dizer, ele não diz eu vou construir não sei quantas escolas, ou o emprego vai aumentar 5% ou 10%, ou a cobertura, a taxa de cobertura vai aumentar o que quer que seja. E, portanto, ficámos por ideias demasiado vagas, o que significa que a prestação de contas é mais fácil também. Naturalmente, quando os conceitos são demasiado vagos e demasiado básicos também. Dir-me-ão, bom, mas agora vão acontecer eventos, agora a jusante que vai obrigar o Presidente e a sua administração a quantificar alguns aspectos. É exatamente isso que eu espero. Deixa-me dar mais uma vez o caso da saúde. O, entre aspas, Ministro da Saúde, Tom Price, afirmou isto: nós vamos dar seguros a toda a gente. O que significa que depois já começam a aparecer já na área dos responsáveis sectoriais algumas quantificações. A minha dúvida é saber se o Presidente vai ou não, digamos, cumprir ou até concordar
com aquilo que os responsáveis sectoriais já começaram a avançar. Não concordo muito com a ideia que aqui ficou dita em relação à situação anterior dos norte-americanos, pelo menos o meu olhar. Há pouco eu gosto de números e há pouco referi-vos que atualmente, dezembro de 2016, apenas 8% dos norte-americanos não tinham seguro. E essa tinha sido uma enorme conquista do Obamacare, do Affordable, da lei do Affordable, mais conhecida para o Obamacare. E, portanto, aí houve um ganho significativo. Aliás, é curioso que, se todos os norte-americanos que são beneficiários do Medicare votassem em Hillary Clinton, teria ganho Hillary Clinton. Ou teria ganho pelo menos um voto. Ou seja, são cerca de 60 milhões de votos para Trump e são 60 milhões de norte-americanos que beneficiam desse mini Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, o nosso olhar é um olhar muito crítico, o olhar dos norte-americanos é um olhar muito diferente em relação à mesma realidade. Muito bem, vamos iniciar, agora sim, vamos iniciar a segunda ronda. Pedro Magalhães pôs o dedo no ar, digamos assim, Queria, porque eu acho que a discussão que o Ricardo levantou é uma discussão muito interessante e eu queria persegui-la um bocadinho. Esta questão da racionalidade. Há um livro, vou falar um pouco de um livro que gostava muito de recomendar, que foi o livro que mais me impressionou até agora sobre este processo. É um livro de uma socióloga chamada Arlan Hochschild e que é o resultado de um estudo, no fundo, de observação participante, em que ela esteve 5 anos no Louisiana a entrevistar. Ela é de Berkeley, portanto, ela quando chegou a Louisiana perguntaram, é comunista, não é? Quer dizer, basicamente foi a pergunta que lhe fizeram, e ela esteve 5 anos em contacto muito direto com votantes que vieram a votar em Trump e votantes do Tea Party. E a pergunta que ela tem no livro é: como é que é possível que pessoas que vivem num estado que, do ponto de vista ambiental, foi completamente destruído, o Louisiana está destruído do ponto de vista ambiental, por virtude de decisões de governadores republicanos, como é possível que estas pessoas detestem a Environmental Protection Agency? Como é possível que estas pessoas detestem a regulação? Como é que é possível que estas pessoas detestem o Partido Democrata e adorem o Partido Republicano? Eu estou de acordo com o Ricardo num certo ponto de vista, que é, num sentido estrito de racionalidade, isto não faz sentido. Ou seja, o paradoxo, a pergunta que nós nos colocamos é precisamente porque isto não faz muito sentido. Mas aquilo que a Arlan Hochschild faz, que é precisamente uma palavra que o Ricardo usou que eu acho muito importante, é a de tentar ter alguma empatia, a de perceber de onde é que isto vem. E isto vem, não é da nossa visão que muitas vezes temos convencional, aquela que nos faz pensar ou discutir no café. Como é que é possível o Trump ganhar? Como é que é possível que pessoas estejam a votar, obviamente, contra o seu interesse, não é? Ou como é que é possível que pessoas castiguem ou não recompensem o Partido Democrata pelo que foi um grande progresso económico? É possível porque a política é uma política de identidades, não é uma política contabilística. E queria dizer mais uma coisa sobre isto. E, portanto, eu estou de acordo com a ideia de que a racionalidade não é explicativa, ou pelo menos um certo tipo de racionalidade estrita. Temos que ir mais longe para compreender o que está por trás de Trump e por trás deste discurso político. Uma última coisa também sobre isto. Não só nos Estados Unidos, mas também em toda a Europa. O caso Muda, que é um investigador nesta área que vive nos Estados Unidos, mas é holandês, tem uma frase muito curiosa que é: o populismo dá as respostas erradas para as perguntas certas. E isto é uma coisa que nós temos de ter em mente. O populismo, por vezes é de esquerda, por vezes é de direita. O uso que o populismo faz da ideologia é completamente instrumental e oportunista. Nós ouvimos o Trump, em 5 segundos, dizer que vai dar healthcare para toda a gente e dizer que vai diminuir os impostos dos mais ricos. Portanto, isto não é por aí. A utilização é completamente oportunista. Mas nós temos que nos perguntar de onde é que vem esta força, de onde é que vêm estas ansiedades, de onde é que vêm estas perguntas. E estas perguntas vêm em grande medida, e penso que alinho aqui com o Ricardo neste ponto, da constatação de que
As pessoas conseguem mudar os governantes, mas é muito difícil mudarem as políticas. Ou seja, temos alternância, mas seja por razões económicas, seja por razões políticas, seja por razões institucionais, a vontade do povo, ou pelo menos a vontade daquela maioria que elegeu aquele governante naquele momento, não se reflete nas políticas. E é inevitável que depois de 30, 40 anos de crescente constrangimento à tomada de decisão política, que isto não tivesse que borbulhar alguma coisa que vem de uma pergunta certa, não é? Mas à qual, pelo menos do meu ponto de vista, o populismo dá a resposta errada. E era isto que queria clarificar. Queria só... Está. Porque foi referida aqui a questão da empatia e da compreensão do eleitor Trump, e isso parece-me fundamental. Eu estive a analisar alguns artigos e alguns comentários sobre pessoas que votaram Trump, e há um jornalista que seguiu também os apoiantes de Trump durante a campanha, que foi entrevistando e fazendo alguns relatórios, e, por exemplo, a esmagadora maioria das mulheres que votou Trump, brancas, são evangélicas ou born-again Christians, e elegem como fator principal a questão do aborto. Para elas votam Trump pela questão do aborto. E também há aqui uma irracionalidade, porque a IVG nunca teve níveis tão baixos nos Estados Unidos como agora, precisamente num contexto de legalização, tal como em Portugal, os níveis mais baixos ocorrem com a legalização. Eu sei que racionalmente a melhor forma de proteger a vida intrauterina é legalizando a IVG, mas isto não é racional para as pessoas. Uma pessoa que queira defender a vida intrauterina não pensa na legalização da IVG, embora eu saiba que, estranhamente, por fatores que agora não vou explicar, é isso mesmo que acontece. Por exemplo, alguns dos não brancos, não os African-American, porque esses votaram esmagadoramente em Clinton, que votaram em Trump, são precisamente imigrantes de segunda ou terceira geração, mais de segunda geração, que viram o esforço dos pais e que elegem como fator preferencial a imigração. Votaram em Trump pela questão da imigração. Porquê? Porque veem os imigrantes como um fator de concorrência desleal ou de colocação em causa da sua própria integração. Não querem mais imigrantes, apesar de serem eles próprios segunda geração. Isto nós podíamos ir a cada um dos fatores para explicar estas irracionalidades. E aqui, para nós podemos nos fechar no nosso círculo e dizer, não, esta é a minha racionalidade e eu estou certa. E, portanto, todos os outros que não concordam comigo são machistas, são racistas, são xenófobos, são isto e são aquilo. Eu fico aqui fechada, sou fantástica, mas não converso com ninguém. Então, para eu conversar com os outros, porque eu preciso de conversar. Hoje em dia é mais importante do que nunca conversarmos uns com os outros. E para conversar com o outro, eu tenho que ter pontos de diálogo. Eu não posso estar fechada na minha razão. Então, eu tenho que, com empatia, ser capaz de tentar compreender aquelas razões que me parecem completamente irracionais. Se eu começo por catalogar o outro de racista, machista, xenófobo, isto e aquilo, eu quebrei o ponto de diálogo e já não é possível. Portanto, eu vou ter que desconstruir a minha própria narrativa, não para desacreditar, mas para me permitir conversar com o outro. E eu acho que este é um exercício que temos todos que fazer com alguma paciência. Pedro Adão e Silva, esta racionalidade e Deus, na nota de dólar, está in God we trust. E, aliás, não há presidente e não há político americano que não termine um discurso, seja ele de que área política for, a dizer God saves America ou qualquer coisa parecida. Na verdade, eu queria retomar o teu apelo ao divino de há pouco, porque tens estado ausente. Curiosamente, agora a Inês introduziu esse ponto e parece muito importante, e porque tem a ver exatamente com a questão da racionalidade e da empatia. Um dos problemas é alguma dificuldade de criar empatia com o eleitorado em matérias que não têm a ver com a racionalidade. E os temas de costumes são um tema importante de clivagens identitárias nos Estados Unidos, onde se gerou um problema sério de afastamento entre uma espécie de pulsão imparável da racionalidade, que passou a tratar todos aqueles que não têm as posições conformes à racionalidade como uma espécie de excrescência pré-moderna. E isso teve consequências de corte. E teve até uma espécie de paradoxo. O discurso de Trump, até desse ponto de vista, agora não consigo dizer que se é mesmo assim, mas a percepção que eu tenho é que é dos discursos menos religiosos e com menos referências religiosas na tradição de tomada de posse dos
presidentes norte-americanos. Isso corresponde, aliás, também ao perfil de Donald Trump. Quer dizer, os discursos de Obama, ainda os discursos recentes, estão cheios de referências ao divino. Os discursos de George Bush, a mesma coisa. E, portanto, aqui também se quebra isso, que é um aspecto importante na formação da comunidade política norte-americana. Quer dizer, há aqui uma espécie de virtude substantiva e que tem a ver com uma ideia de Deus, e isso não é compatível com a racionalidade. E, portanto, há aqui o outro lado contrapondo um pouco à ideia económica. E porquê é que é surpreendente? Porque um dos paradoxos desta campanha e do que aconteceu é precisamente o eleitorado evangélico. O eleitorado evangélico, no passado, sempre afirmou que as suas preferências políticas eram muito baseadas também, ou tinham como critério o comportamento individual dos políticos. Ora, este critério era devastador para Donald Trump. Devastador. No entanto, ao contrário da expectativa, ele teve uma votação do eleitorado evangélico, até julgo superior à média anterior dos candidatos republicanos. E porquê? Porque numa questão que passou a ser um critério importante do voto, ele deu garantias ao eleitorado evangélico. Portanto, também há aqui uma tensão com racionalidade. Portanto, a questão do divino é uma questão que está presente também no processo político norte-americano e que é importante também para formar uma coisa que, de certa forma, está a diluir, que é uma espécie de chão comum que tem como ponto de convergência uma ideia de bem comum e por isso também aí, curiosamente, e por isso é que Trump é contraditório, porque ao mesmo tempo que dá estas garantias, contradiz estas garantias quando não afirma esse chão comum que tem a ver com uma nação sob Deus. Desse ponto de vista, o episódio com o John Lewis seria impensável. Curiosamente, o presidente Barack Obama, na conta Twitter da Casa Branca, a última fotografia que pôs, agora mesmo, acabei de ver, é uma fotografia de Selma, tirada há um ano, com o John Lewis e com outras pessoas que ainda são vivas, portanto, da marcha de Montgomery. É todo um discurso. Sim. Eu queria só dizer que acho que há uma diferença entre tentarmos... Por acaso estive num almoço há pouco tempo com algumas pessoas, com o embaixador americano, que acaba de ir embora, estamos à espera de ver quem é o próximo a chegar, e precisamente falávamos dessa necessidade, que me parece elementar, de não catalogar as pessoas que votaram em Trump todas como xenófobas, racistas, e estar a chamar-lhes nomes não é propriamente a melhor maneira de tentar passá-las para outro lado. Não é isso que está em causa. Apesar de eu continuar a achar que há uma parte substancial do eleitorado que votou por razões que têm a ver mesmo com egoísmos, com defeitos de personalidade, da natureza má que nós temos, mesmo por egoísmo, mesmo sabendo que não há perigo com a vinda do imigrante, mesmo sabendo das reais razões, há uma maldade intrínseca numa parte do eleitorado e eu nisso acredito. A questão do divino, é verdade que o Obama fez mais referências em muitos discursos ao divino do que neste discurso ouvimos. A questão é a forma como o divino foi invocado, não é? É uma espécie de um momento fulgurante em que de repente o divino é invocado como mais uma força que junto com o povo americano também há uma espécie de ligação direta, não é? Passou a haver uma ligação direta do povo. Eu acho que todas as pessoas que de uma forma aberta e outras de uma forma não aberta detestam a democracia representativa e no fundo gostariam de viver democracia de base, até estão contentes com esta situação, porque este apelo a uma relação direta, agora o povo chegou ao poder, não é? Transitámos de Washington diretamente para o povo, também é o povo com a ajuda de Deus diretamente, mas se o Barack Obama fazia esse apelo a Deus, também foi o único presidente que acabou um discurso dizendo somos todos americanos. Também nunca nenhum presidente tinha acabado um discurso de posse a dizer somos todos americanos, que é exatamente o oposto do que faz este discurso, que é um discurso de fratura. E também acho que Donald Trump puxa por muitos fatores que estavam lá e que já foram aqui referidos, e mesmo questões como a própria questão étnica do presidente Obama,
que foi uma vitória, mas que depois também gerou ódios para aqueles para quem foi uma derrota, foi muito sublinhada durante a campanha, e por isso eu acho que tudo isso justifica um pouco esse discurso. E, portanto, isto para dizer que para mim há uma diferença entre a forma como devemos tentar compreender o que levou as mulheres e os homens a votarem nesta pessoa. Outra coisa é compreender o próprio Donald Trump, este homem de negócios. Penso que são questões completamente diferentes, e neste momento é muito difícil dizer mais do que isso, não é? Mas acho que são questões diferentes. Acho que são questões diferentes compreender o eleitorado e compreender a Donald Trump. Acho que é importante, da parte de quem está e que pode ter daqui um acordar para a luta por uma democracia substancial, que eu acho que o Donald Trump vai pôr em causa e está a pôr em causa. Acho que é importante fazer o que foi aqui dito, que é realmente chamar a atenção a todos os momentos. Donald Trump prometeu isto, isto, isto e isto. Agora vamos ver se cumpriu. Isto. Isto é, fazer ver às tais pessoas que por desalento, que por medo, pelas razões todas que quiserem, irracionais, que acreditaram mesmo que os empregos iam ser criados, que acreditaram mesmo em tudo o que foi dito, fazer ver promessa por promessa se vai ou não ser cumprida. Eu acho que isso é muito importante. Muito bem. António Carlos Santos, também para esta questão da racionalidade. Eu começaria por relembrar que o problema da racionalidade é inerente à cultura ocidental há uns bons 200, 300 anos. Há uma cesura, de certa maneira, que foi feita entre o que é a razão e o que é a emoção. A emoção ficou para a literatura, ficou para a poesia, ficou para o romance, ficou para a pintura. A razão ficou para a ciência, para a tecnologia, e a ciência e a tecnologia prolongou-se no discurso económico, científico-económico, e no discurso científico-político. O eleitor racional, a empresa racional, o investidor racional e por aí fora. Bom, esse discurso já começou a ser posto em causa há algum tempo, de uma forma mais visível ou menos visível. De uma forma mais visível por todas as correntes do irracionalismo, que têm a ver filosoficamente com Husserl, com Heidegger ou com Nietzsche. De uma forma digamos, ainda assim irracional, no interior dos limites da racionalidade. A economia tem vários exemplos desses, não é? Na teoria das organizações e por aí fora. Portanto, a primeira questão é, de facto, nós vivemos na nossa vida com o pé direito e o pé esquerdo, com a razão e com a emoção, ou com o coração e com o resto. E essa separação não é grande coisa. Já houve um slogan assim, exatamente. Agora, se a emoção fica de lado, é muito mais fácil manipular. A manipulação das emoções e das identidades hoje é muito analisada na psicologia social, e é bom que se tenha isso em consideração. Por outro lado ainda, também é bom recordar-nos que esta questão do governo do povo e para o povo está muito na tradição republicana. É bom recordar a fórmula de Lincoln, que definia a democracia como um governo do povo, para o povo e pelo povo. E que a isto se vinha a contrapor uma noção mais elitista da democracia, cujo expoente principal é o Schumpeter. Trump, nesse aspecto, é mais racional do que ao que parece. Por exemplo, aqui disse as estatísticas do desemprego são 5% de desemprego, mas ele nega as estatísticas. Portanto, ele sabe que isso seria um engulho, digamos, na sua própria afirmação. Ele diz que são pelo menos 20%. E isto significa aumentar digamos, a possibilidade de manobra da parte dele. Do mesmo modo, eu não creio que, do ponto de vista de Trump, seja mau
ter uma expectativa, ter, digamos, muita gente que está contra, nunca houve um presidente com expectativas tão baixas, etc. Pelo contrário, isso alarga-lhe a margem de manobra, não é? Isso é a minha ideia sobre essa matéria. Ele dirige-se muito a uma América profunda. As pessoas que, infelizmente, têm a minha idade, ou até um pouco mais novas, lembrar-se-ão de uma família às direitas, do Archie, do célebre Archie, do Archie Bunker. Bom, a América não é só as elites, o jazz, Nova Iorque, bom, é também esta América profunda. E esta América profunda mexe muito e é ela que ele fala. Fala através de um fundamentalismo cristão, não especificamente evangélico, creio, e de algum modo fala como o pecador que confessa os seus próprios pecados. Eu fujo aos impostos, eu apalpo as mulheres, etc, etc. E, portanto, isto aqui significa, do ponto de vista de quem o ouve, ele é mais verdadeiro que os outros. Esta é a outra questão. Por isso eu digo, não tem nada, e ele joga muito com a ideia de espetáculo. Nós estamos num mundo em que há uma dissociação do poder que está entregue a multinacionais, a organizações supranacionais e a tudo isso, e, por um lado, a política que não tem poder. E a política transforma-se num espetáculo. E ele nisso é mestre. É mestre porque já organizou os concursos das missas, sei lá, ele simultaneamente teve um programa O Aprendiz na televisão, que é uma espécie, presumo, de Big Brother ou coisa parecida, um One Show Man, que claramente, e portanto a um One Show Man toda a gente perdoa o que ele está a dizer, não é? Ele não é analisado por esse facto. Bom, creio, portanto, que quando eu digo que é necessário tomá-lo bem a sério, é porque isto tem raízes mais fundas e se calhar é mais estudado e mais pensado e mais representado do que propriamente ele é assim. Pronto. Ora bem, estamos já aproximados da nossa reta final deste debate. Esta semana foi eleito um outro presidente do Parlamento Europeu, e pela primeira vez em 34 anos foi preciso ir à 4ª ronda de votações para poder ser eleito. Foi eleito um membro do PPE, que foi porta-voz de Berlusconi, que integra a Força Itália, integra o PPE, foi mesmo um dos fundadores da Força Itália. E eu acho que valia a pena nós, não é fazer, nem é estabelecer nenhuma relação, mas perceber o que é que pode representar a forma como Donald Trump se vai relacionar com a Europa. Já tivemos ele já falou sobre isso, enfim, não aqui neste discurso diretamente, mas já falou sobre isso. Valia a pena perceber, talvez, e aproveitarmos esta ronda final para refletirmos um pouco sobre isso. Como é que Donald Trump se vai relacionar com a Europa? Eu creio que há alguém que tem que sair mais cedo, ou não? É o Pedro. Então, se calhar, começamos por si, Pedro Adão e Silva, e depois damos a ronda. Bom, acho que isso já foi aqui sugerido várias vezes. A única coisa que é previsível naquilo que vai ser a administração de Trump é alguma imprevisibilidade. Mas, apesar de tudo, eu acho que nós podemos projetar alguns comportamentos que correspondem àquilo que tem sido o padrão de ação. E eu julgo que Donald Trump, como todas as pessoas que escolhem uma via e têm eficácia na via que escolhem, ou seja, sucesso, tendem a repetir aquilo que fizeram no passado. E o que Donald Trump tem tido até agora é sucesso. E, no fundo, eu acho que nas relações com a Europa ele vai adotar a estratégia do empresário, aqui sim do empresário. Portanto, são relações bilaterais com os Estados-membros e não relações com o conjunto da União Europeia. E isso é um enorme desafio, e um desafio ainda acrescido no contexto do Brexit. Devo, aliás, dizer que, pensando agora no caso português, espanta-me que, tendo em conta o Brexit, tendo em conta a transformação na política norte-americana, Portugal continue a não ter nenhum debate
público, aberto, sério, sobre, não do ponto de vista do euro, das questões económicas, mas sobre a pertença de Portugal ao espaço europeu, numa Europa sem o Reino Unido e com os Estados Unidos com uma relação diferente com a Europa e com o Reino Unido. Devo dizer que, historicamente, olhando para aquilo que é o passado de Portugal, faz-me alguma confusão que este debate, pelo menos, não ocorra. Mas, do ponto de vista da política e do ponto de vista económico, a Europa vai ser talvez a vítima imediata e a primeira de algum sucesso da presidência de Trump. Pode haver algum sucesso... Não, isso não. Eu não acredito nada nessas coisas das oportunidades e das crises. Não. As crises normalmente são oportunidades para fazer ainda pior do que acontecia antes. E, portanto, o que eu acho é que, pelo contrário, isto vai acentuar os problemas. Algum sucesso da política económica, algum sucesso inicial que possa ocorrer na administração de Trump vai ser devastador para a Europa, desde logo para Portugal. Se as taxas de juros começarem a subir nos Estados Unidos, eu não sei qual é o músculo do BCE para aguentar a dívida soberana portuguesa, portanto isso é mesmo um problema, e é um problema que coexiste com um problema político na Europa. Quando a Europa tem como Presidente do Parlamento Europeu, Tajani, que não é só da Força Itália, não é só o fundador da Força Itália, curiosamente é um jornalista que passa para a política e que se prestou às coisas mais lamentáveis, como de Guardian, ainda por cima, as coisas mais lamentáveis na defesa de Berlusconi, mostra bem como há aqui um contexto ultra adverso. E desse ponto de vista, da evolução da Europa na relação com os Estados Unidos, não vejo nenhuma razão para o otimismo. Então, começamos agora aqui na ronda final. Jorge Simões também. Esta questão da Europa, se há oportunidade ou se não há oportunidade nenhuma. Muito brevemente, o meu ponto de vista é este. Com a vitória de Trump e um crescendo de Putin, haveria, pelo menos teoricamente, uma oportunidade de uma Europa mais forte. Agora, quando começamos a analisar melhor a possibilidade dessa Europa ser mais forte, aí o otimismo praticamente não existe. Fundamentalmente porque a Europa, devido a questão relacionada com a eleição do Presidente do Parlamento Europeu, a Europa está relativamente mais homogénea e mais puxada para a direita. E as eleições próximas na Alemanha, tudo leva a crer, irão ser uma vitória da CDU e o acabar do Bloco Central com o SPD, eventualmente será positivo para o SPD a prazo o facto de deixar de ser o parceiro minoritário do governo de Angela Merkel, mas isso será mais a prazo e, portanto, no curto prazo penso que poderá haver algum protagonismo europeu, mas mitigado e sem uma voz social-democrata / socialista relativamente forte, pelo menos nas instâncias europeias. Eu não acho que a Europa precise do Trump para ter problemas e também não acho que o Trump seja motivo para esses problemas serem resolvidos. Entre muitos outros problemas que a União Europeia tem, não lhe chamemos a Europa para não extravasar as fronteiras da União, existe um facto, e agora desculpem lá, vou falar mesmo à economista, um facto muito simples, muito básico, que é temos uma boa parte dos países da União Europeia, que são países que estão altamente endividados, no público e no privado, que têm economias extremamente fracas e que os investidores não têm a certeza que se não fosse o Banco Central Europeu nunca estariam dispostos a pôr lá um tostão porque a probabilidade de não verem o seu dinheiro de volta é elevadíssima. A única forma que existe de resolver isto sem ser através de condenar estes países a estarem 15 ou 20 anos numa crise permanente e aprofundada é haver transferências financeiras do norte da Europa para o sul da Europa. Ora, no norte da Europa, falar sequer em mínimo de transferências financeiras é pior do que falar, não vou dar exemplos, é uma coisa que é simplesmente publicamente inadmissível e politicamente inadmissível. Este bloqueio que existe na Europa não existe de agora e, portanto, eu não estou a ver como é que vai ser possível resolver-se este nó górdio porque houve uma alteração, porque há neste momento suspeitas de que o Trump isto ou aquilo ou porque houve o Brexit.
Não vejo, e acho que é uma enorme ilusão as pessoas acharem que esse problema se vai resolver. Pode ser que haja algum aliviar do cinto para aguentar as coisas politicamente, e eu acho que esses sinais vão existir. Agora, os problemas da Europa podem ser aliviados, como são sistematicamente aliviados, mas não vão ser resolvidos enquanto não houver uma transformação que dificilmente existirá sem uma crise ainda mais profunda. Eu não creio que a vitória do Trump, mesmo conjugada com o Brexit, seja por si só o fator dessa crise. Se houver uma crise internacional mais forte, que as coisas vão mesmo contra a parede, aí pode ser que alguma coisa de significativo mude. António Carlos Santos. Bom, eu queria acrescentar um conceito controverso, que é o de populismo do centro, porque fala-se muito do populismo da direita, do populismo da esquerda, e eu acho que é um populismo do centro. E esse populismo do centro está na base da crise da Europa, no plano político. De algum modo, ele significou, de um ponto de vista, digamos, do politicamente correto, deixar as franjas crescerem, e depois não se podem queixar disso. Quer dizer, essa é a primeira questão, não é? É relativamente, do ponto de vista da Europa em si. A Europa é um conceito geográfico, em primeiro lugar, e ainda aí é discutível, porque se fala também da Eurásia. Em segundo lugar, é um conceito cultural, mas como conceito cultural só muito recentemente ele se tornou mais amplo. Por exemplo, desde a adesão da Grécia e de outros países similares, era difícil compreender a Europa com a Grécia de fora, se eu falar do ponto de vista cultural. Do ponto de vista económico, não é necessário, vida o que o Reino Unido sempre pensou, ter as instituições europeias para que houvesse o mercado livre que eles sempre pretenderam. Bastava, quando muito, a EFTA ou o equivalente, ou, quando muito, o Tratado do Porto, do Espaço Económico Europeu. Digamos, houve sempre esta ideia de que a Europa podia ser politicamente algo como um federalismo. Acho que a realidade mostra que, não sei, daqui a muitos anos, talvez, ninguém sabe, mas no curto prazo e no médio prazo parece-me completamente fora de questão que isso venha a acontecer. O que está a acontecer é o contrário. Aliás, mesmo nos Estados Unidos, uma parte da política do Trump é no sentido de fazer regressar aos Estados políticas que até aí eram federais. E aqui, isto já se passa há muito tempo. Eu recordo-me, por exemplo, das perspectivas financeiras de 2003, 2006, salvo erro, em que havia todo um programa do então comissário Durão Barroso, que pretendia alargar o espaço da comunitarização das políticas e, a partir daí, fazer que o orçamento comunitário crescesse, etc. A resposta inglesa foi simples, quer dizer, mandou fazer um relatório, e esse relatório era no sentido da nacionalização das políticas já existentes, e nunca mais ninguém falou do relatório da Comissão, passou-se a discutir o outro. Ou seja, isto não é uma questão de hoje, não é uma questão de hoje. E estou completamente de acordo com o Ricardo quando ele diz que a Europa tem os seus próprios problemas, mesmo sem o Trump. O que pode acontecer, sim, é esses problemas virem mais ao de cima. Vai depender muito também da forma como a Alemanha reaja. Neste momento nós assistimos ao facto interessante da senhora Merkel, o professor Passos Ferreira também já disse isto, ter sido a única política que teve uma resposta razoavelmente séria em relação à eleição do Trump, não é? Não como o Juncker ou outros mais que tiveram reações intempestivas, mas dizendo, nós estamos prontas para colaborar com a América no quadro da defesa dos nossos valores comuns, que são estes, aqueles e aquele outro. Nós vivemos um mundo em que falta, por exemplo, na crise de 29,
havia uma resposta mais ou menos clara para quem podia agir no quadro dessa crise. Essa resposta, à direita e à esquerda, era o Estado. Hoje, essa resposta não existe. Quem é que pode dizer que o Estado vai resolver os problemas? Esse é o grande problema, não é? Há uma crise do agente. Quem vai agir? Podemos ter as melhores, as mais interessantes intenções, os projetos mais interessantes de construção da Europa, mas o problema é quem faz. O Conselho? A Comissão? Quer dizer, o Parlamento? Não é? Ora bem, hoje também ouvimos quer o Presidente da República, quer o Ministro dos Negócios Estrangeiros dizer que nada ia mudar na relação de Portugal com os Estados Unidos pela mudança do Presidente, colocando aqui também a questão da relação dos Estados Unidos e a Europa. Pedro Magalhães. Bem, eu não consigo, desde que ouvi a pergunta, tentar imaginar como é que a eleição de Trump e, no fundo, a presidência de Trump pode trazer alguma coisa boa para a Europa, e não estou a ter muitas dificuldades. Fala-se, há quem tenha um pouco essa teoria de uma espécie de vacina, como subitamente os europeus olham para o outro lado do Atlântico e percebem isto é uma coisa terrível e não pode funcionar. Nós não temos até agora, bem, é cedo, mas não temos sinais nenhuns de que isso esteja a acontecer, especialmente nos países, em alguns deles que vão ter eleições em breve, onde há forças políticas, em vários casos de extrema-direita, e que têm hipóteses, enfim, não diria talvez de ganhar ou de chegar ao governo, mas logo se verá, mas pelo menos de serem jogadores no jogo eleitoral como talvez nunca tenham sido até agora. Não vejo sinais disso. Depois, como já foi dito também, a Europa está profundamente dividida. Não é evidente como é que no quadro da União Monetária se reconciliam interesses que em grande medida são profundamente contraditórios. Não é evidente como é que isso se vai fazer. As opiniões públicas estão ainda mais polarizadas do que as lideranças políticas. Quem vai olhar para inquéritos do Eurobarómetro e ver como é que no norte da Europa a opinião pública vê o sul e vice-versa, quer dizer, a polarização é enorme. Os políticos, digamos, de centro-esquerda ou de centro-direita estão com terror absoluto da emergência de desafiadores e de partidos populistas e, portanto, reagem da maneira como se reage nestes casos com medo, que é tentando adotar algumas bandeiras, integrando alguns aspectos desse discurso. Não sei até que ponto é que isso não parece ser uma receita de grande sucesso. E, portanto, neste quadro, como dizia o Pedro, o Donald Trump quer mostrar uma América livre de constrangimentos e, portanto, a negociação vai ter uma componente predominantemente bilateral, eventualmente tentando, como aliás já fez em declarações públicas e na entrevista do outro dia, explorar as divisões que já existem em vez de as mitigar. Não, é muito difícil imaginar. E já agora, quer dizer, no fundo, aquilo que também já foi dito, quanto mais Trump falhar do ponto de vista doméstico em conseguir cumprir as suas promessas, maior será a tentação de agitar os culpados. Os culpados vêm de fora. Quer dizer, é tudo o que está fora. Não é? É a China, é a América do Sul, é a Europa, e portanto estive aqui a tentar, mas não consigo imaginar um cenário positivo para isto. Isabel Moreira. Eu também acho que a Europa já está muito má, não precisava de fatores adicionais para continuar tão mal como está, e as razões já foram aqui indicadas. Eu tenho escrito algumas coisas sobre isso na visão, sobre a situação da Europa, e tenho neste momento uma perspectiva muito negativa da situação atual da União Europeia. Agora, acho que claramente o Donald Trump dá um contributo negativo para a União Europeia, e isso foi discutido aqui noutro painel relativamente a outras questões. Eu acho que Donald Trump está obcecado com a China, obviamente por causa da concorrência, e como se foi dito aqui de manhã, quer dizer, nós estávamos habituados a ver uma dicotomia
manhã não, um pouco mais cedo, uma dicotomia entre aqueles países que defendem o Estado de Direito Democrático e o multilateralismo e os países que defendem o inverso. E os Estados Unidos era o pilar mais forte da defesa destes dois valores. E, de repente, o Donald Trump aparece com um discurso que contraria isso. E, evidentemente, ao contrariar, faz um apelo direto aos nacionalismos, e ao fazer um apelo direto aos nacionalismos, está com isso também, por consequência, a dizer que as suas relações vão ser relações bilaterais. E também, ao fazer uma interferência direta numa entrevista à política interna alemã, por exemplo, criticando a Merkel pela política de integração dos refugiados, dizer que até gosto dela, mas aquilo foi péssimo o que ela fez, porque os refugiados são horríveis e aquilo foi muito mau. É evidente que, ao fazendo isso e em contraponto, elogiando o Brexit e dizendo que aquilo que realmente deu força ao Brexit foi o fator migração, está a pôr em causa, para além daquilo que eu já disse, a questão da defesa europeia, e a defesa europeia, que também é a defesa dos Estados Unidos, passa pela NATO. E o Brexit também é um fator importante nisso, na medida em que, se pensarmos numa defesa europeia, não há defesa europeia sem o contingente militar que está neste momento no Reino Unido e que não está nos outros países da Europa. E, portanto, é evidente que a pergunta para mim seria: o que é que coisas más trouxe Trump para a Europa, não é? E, portanto, as coisas más são as que já foram ditas, e eu adicionaria mais estas, e penso que não haverá mais, não é? O efeito contágio, peço desculpa, também eventualmente o efeito contágio nos movimentos extremistas e populistas que vão crescendo pela Europa, claro. Em próximas eleições. Inês Ferreira Leite. Eu também não vejo nenhuma oportunidade boa, a não ser a título pessoal, talvez uma oportunidade para emigrar, é a única que eu consigo imaginar, mas eu não quero ser pessimista, porque eu comecei por dizer que o medo era mau conselheiro. E, portanto, nós não podemos ser pessimistas, e é precisamente quando temos mais razões para ter medo que é mais importante não deixarmos que o medo tolde a nossa capacidade de ação e de, mesmo achando que provavelmente não há muito a fazer, fazermos ainda assim. E o que eu gostava de deixar finalmente, tentando não vos maçar muito, é este apelo, é um apelo, que é aquilo que eu tenho estudado mais ultimamente na minha área, que é o populismo penal. Especificamente, o discurso populista penal de incitamento ao medo das populações para defender medidas na área penal de severidade das penas, de castigos exemplares. E aquilo que funcionou um bocadinho na campanha Trump e vai funcionando é uma saga diária dos meios de comunicação social de apelo ao medo, portanto, de retrato de um país imerso em criminalidade terrível, com casos horrendos todos os dias, com repisar e reviver diário de casos criminais, quando todas as estatísticas indicam que a criminalidade em Portugal tem vindo a descer de forma consistente e progressiva desde pelo menos 2008. E, portanto, o nosso país não está mais inseguro, é só a televisão e a internet. E, portanto, isto funciona em vários níveis. Porque a nossa percepção social é fundamental. Se eu estou constantemente em contacto com uma descrição de um país ou de uma realidade que me é dada de uma forma que não é a realidade, mas de uma forma selecionada face a objetivos que serão, cada um terá os seus, cada jornal terá a sua linha editorial, mas que são objetivos que podem ser interpretados de muitas formas, eu vou formar uma percepção de insegurança, de ansiedade, de medo. Então eu vou ficar mais suscetível para quando alguém vier falar comigo e disser: eu quero bairros seguros, eu quero um polícia em cada esquina, eu quero penas mais elevadas, eu estou no ponto certo para dizer: sim senhor, eu voto neste. Então, o combate do populismo é um combate que é feito pelos políticos, mudando a sua forma de discurso e a sua forma de atuação, pela comunicação social, sendo um bocadinho mais responsáveis e mais conscientes na forma como comunicam, pelos cidadãos que participam nas redes sociais, não fazendo eco das más notícias ou daquilo que não interessa ou que é desvirtuar a realidade. E de todos nós, pensando um bocadinho mais e melhor. Portanto, é um apelo para essa mudança. Bom, e é com esta ideia que fechamos
este debate. Eu volto a agradecer ao professor Paz Ferreira o convite para moderar este dia Trump, dia 20 de janeiro de 2017. Vamos ver o que os próximos anos nos reservam. Muito obrigada. Boa tarde.